Você tem dúvida se o seu caso é preenchimento facial, toxina botulínica ou cirurgia na face? Então fique ligadinho no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá pessoal! Hoje eu vou fazer esse vídeo em especial para uma pergunta de um dos nossos inscritos aqui do canal. Doutora, quando que eu vou fazer a toxina botulínica, o preenchimento ou lifting na região facial? Primeiramente, é muito importante a gente começar falando sobre flacidez da região da face. Na verdade, a nossa face, com o decorrer dos anos, ela vai sofrendo o que eu falo, um efeito de derretimento, né? Aquela gordura localizada na região mais superior, ela vai caindo até que a paciente acumula uma gordurinha indesejada nessa região aqui, perto da mandíbula, do contorno. O rosto, ele deixa de ser um rosto com aspecto mais triangular e ele passa a ser um aspecto mais quadrado, mais redondo, porque justamente essa pele vai derretendo, vai perdendo a sustentação dos ligamentos da face, e isso incomoda muito as mulheres, principalmente após os 45 a 50 anos. Em fases iniciais, quando o envelhecimento começa a agir sobre a região do rosto, a gente pode sim lançar mão de alguns tratamentos mais simples, principalmente aquelas ruguinhas mais finas que vão iniciando nessa região dos olhos. Num primeiro momento, apenas os tratamentos profiláticos, como não pegar sol, beber bastante líquido e alimentação saudáveis, são suficientes para dar a essa pele um viço maior, né? Um turgor e uma elasticidade melhores. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, só esses tratamentos profiláticos acabam não sendo suficientes e a gente precisa começar a lançar mão da toxina botulínica. A gente já tem um vídeo sobre a toxina aqui no nosso canal. Aliás, a gente tem um vídeo sobre cada um disso que eu vou falar para você, tanto da toxina botulínica quanto dos preenchimentos e tanto do facelifting. Mas a toxina botulínica atua justamente relaxando a musculatura. E o que acontece? A ruga, como vocês sabem, acaba sendo a expressão de uma contração muscular numa pele que já está perdendo justamente a sua viçosidade, né? O seu turgor e a sua elasticidade. Então, essa contração muscular acaba marcando a pele, que mesmo quando a gente está sem falar, mesmo nas rugas estáticas, acabam aparecendo. Então a gente faz a toxina botulínica quando a paciente não tem grande flacidez na pele, ou seja, a pele ainda está em posição alta, sem aquela flacidez acumulada aqui embaixo, e visa justamente não deixar esse músculo marcar na nossa pele. Os preenchimentos, o que a gente faz principalmente com ácido hialurônico, a gente usa naquelas regiões que, quando a face já vai derretendo um pouquinho, quando ela já vai sofrendo o processo do envelhecimento, a bochecha acaba caindo um pouquinho e esse sulco aqui começa a marcar, esse sulco começa a marcar também, a região temporal começa a ficar um pouco mais vazia, uma concavidade um pouco maior. Então, nessas regiões, a gente vai aplicar volume, a gente vai dar volume perdido com o envelhecimento. Essas são regiões que eram ocupadas por gordura, que com o tempo foram diminuindo de quantidade pelo processo normal do envelhecimento, e com isso começa a aparecer essas depressões que incomodam bastante. Então, o ácido hialurônico também é utilizado em rugas profundas, quando apenas a toxina botulínica não foi capaz de amenizar a ruga. Bom, e o facelifting já são para estágios mais avançados de flacidez de pele, quando a pele já sofreu aquele descenso, ela já desceu, os ligamentos da face que sustentam essa pele lá em cima, eles já foram ficando mais frouxos com o passar do tempo, e com isso a pele foi caindo. Nessa fase, infelizmente, apenas as medidas profiláticas, a toxina botulínica e o preenchimento, eles já não são mais suficientes.
O que a gente precisa é colocar essa pele no vetor normal dela, ou seja, a pele que desceu dessa maneira, a gente tem que fazer isso aqui nela, tanto para a região do pescoço quanto a região para terço inferior e médio de face. Então, nesse caso, a gente só pode fazer o facelift. Todas as outras alternativas isoladamente não serão suficientes para corrigir principalmente duas características que a paciente com envelhecimento refere e reclama muito, que é da bolinha que faz aqui, que é o nosso jaws, que a gente chama que é uma gordurinha, uma bolinha de gordura, e a região do pescoço, que principalmente as mulheres sofrem muito com isso. Portanto, pessoal, o processo do envelhecimento da face a gente pode ver como um triângulo, em que a base de tudo desse triângulo a gente já deve tratar desde as idades mais novas, justamente com aquelas medidas profiláticas que eu falei, alimentação, água e evitar o sol. A base da pirâmide, ela tem que ser bem solidificada, que com ela bem sólida, você consegue suportar todos os outros degraus que vêm a seguir. Como, por exemplo, o meio da pirâmide, quando já é uma paciente com uma idade a partir de 30 até os 40, 45 anos, que às vezes só precisa de toxina botulínica e de preenchimento para amenizar um pouco o início desse envelhecimento da face. E lá em cima, justamente no topo dessa pirâmide, é que vem a minoria dos tratamentos da flacidez dessa região facial, que é o mini lifting, que quando a gente tem uma base bem formada dessa pirâmide, o ápice dessa pirâmide acaba sendo em idades bem mais posteriores, como após os 65, 70 anos. Então o negócio é se cuidar, é fortalecer a base dessa pirâmide para que a gente chegue com os 30, 40 anos só fazendo as toxinas botulínicas e os preenchimentos e que a gente possa ser submetida ao facelift apenas em idades mais avançadas. Então um beijo para todos vocês e fiquem ligadinhos nos nossos próximos vídeos do Clube da Plástica.